É muito gratificante quando a gente consegue atingir algo que a gente busca ali, né? Que a gente tem limitações, dificuldades, e quando a gente consegue atingir a nossa meta, o nosso objetivo, é muito gratificante. E o que me ajudou a atingir isso foi exatamente esse método. Se você não me conhece há muito tempo, tá chegando aqui agora, você não deve saber. Mas ao longo de anos, eu tive muitos problemas com as articulações. Dores no tornozelo, joelho, coluna. E a última, assim, que foi o que fez eu chegar aonde eu cheguei hoje, de chegar nesse método para poder me tratar, foi a dor no quadril, porque a dor no quadril me impossibilitou de fazer muitas coisas, coisas tanto de treinamento, porque eu sempre fui muito ativo, sempre fui de treinar, desde os meus 13 anos sempre já competia, então sempre gostei muito de fazer atividades. Só que dos últimos 3 anos para cá eu vinha tendo muitos problemas com as articulações, muitas dores, problemas ali. E o último problema com o quadril foi o que praticamente fez eu dar um ponto final, um chega, vamos resolver isso, porque eu já não conseguia mais treinar, eu não conseguia dar minhas aulas, porque eu dava minhas aulas, sentia dor, então estava me impossibilitando de dar minhas aulas. As aulas de karatê eu já não demonstrava mais os movimentos para os meus alunos, eu dava aula ali falando e falava para os alunos demonstrarem os movimentos, porque eu não conseguia fazer mais chutes. Só o fato de eu caminhar um pouquinho, eu já sentia muita dor no quadril, de dor assim, de não conseguir pisar, de colocar o meu pé no chão, que a dor era insuportável. Então, foi uma coisa assim, eu fui no médico para tentar entender o que eu tinha, não vou tocar muito no assunto, mas era um problema já muito grave na articulação, problema na cartilagem, então era uma coisa que já estava muito grave, e quando eu fui no médico até, a solução que ele me deu mesmo seria fazer a cirurgia, né? Mas isso era uma coisa que eu não queria, então eu procurei outras alternativas até que eu consegui encontrar esse método. Mas eu não vou falar muito dele, é só para você entender o ponto que eu quero chegar aqui, tá? Mas aí o que aconteceu? Por essa dor no meu quadril me impossibilitar de fazer tudo, eu já cheguei num ponto que não tinha jeito, eu tinha que fazer alguma coisa. E a cirurgia eu não queria fazer. Tomar remédios também é uma coisa que eu sou um pouco assim, não gosto desse tipo de coisa, a não ser que seja o último caso, aí não tem jeito, né? Mas eu encontrei algo diferente do normal, do convencional, e comecei a aplicar isso. E o que aconteceu? Ao longo desses anos, aplicando esse método, eu fui melhorando, fui me tratando e fui começando a recuperar, a ter a minha vida normal. Fui começando a conseguir a dar minhas aulas normalmente, comecei a treinar com meus alunos, né, nas aulas de karatê, fazer as lutinhas ali com eles, sombrinha que a gente chama, a fazer mais junto com eles, conseguir fazer os chutes, consegui então recuperar a minha vida normal, né? Eu falo assim, pra mim, que eu sou uma pessoa que gosta muito de treinar, né, de se manter ativo, mas pode ser que você não goste de treinar, que você gosta de ter apenas uma vida normal, de passear, de brincar com os filhos, e você sinta essa impossibilidade de fazer isso porque tem dor no joelho, dor no quadril, dor na coluna. E é a mesma coisa, porque eu tinha muitas coisas que eu gostava de fazer, principalmente de atividade física, mas fui impossibilitado de fazer isso. Não apenas pelo médico, de ter falado ali a questão que estava ali no meu quadril, o problema ali no quadril, mas porque o meu corpo já não aguentava mais. Eu só de fazer as coisas eu sentia dor. O meu corpo falava para mim, não faça isso. Não foi apenas médico falando, foi o meu corpo falando, não faça isso, tá machucando. Então eu tive que aprender a respeitar o meu corpo. Aquelas dores, eu tive que aprender a entender essas dores, fazendo aí, durante o programa eu fui fazendo os treinamentos que foram me ajudando a fortalecer essas articulações de uma forma mais específica, um pouco diferente esse fortalecimento, não vou
tocar muito no assunto, mas é um pouco mais específico, é um método de treino específico para articulação. Então, seguindo ao longo desse um ano e pouquinho que eu estou seguindo esse método, então eu fui fazendo esse método, fui entendendo o meu corpo, fui respeitando o meu corpo e fui conseguindo voltar gradativamente minha vida a fazer as coisas que eu fazia antes. Consegui voltar a treinar, consegui voltar a fazer as minhas aulas, mas durante esse período tinha uma coisa que eu não conseguia fazer. Ou melhor, não digo não que eu não conseguia, mas eu achei melhor não arriscar porque eu ainda sentia uns incômodos ainda no quadril. Então eu tinha como objetivo tratar as minhas dores, não ter mais aquelas dores, aquele sofrimento ali, né? Porque é muito ruim você não conseguir dormir, você não conseguir andar, que já sentia dores. Então, era uma coisa que não era nem uma questão de querer, né? Era uma questão de poder. Eu queria, mas não podia, porque a dor me impossibilitava de fazer. Então, eu fui respeitando o meu corpo. Então, o objetivo principal era não sentir as dores, e eu fui fazendo, ao longo do tempo, fui fazendo o que tinha que ser feito do método. Ao longo desse um ano, eu fui ajustando meu corpo, ajustando minha mente, para ir trabalhando isso e me recuperando aos poucos. Então, um dos objetivos era tratar as minhas dores, mas uma das metas era conseguir voltar a correr sem ter dor.